Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da mentoria VRI, Viva Sua Real Identidade. Na última aula falamos, na primeira e na segunda aula falamos sobre identidade. Agora vocês já sabem qual é a sua real identidade no âmbito espiritual e também no âmbito via ciência, né? E aqui nós estamos nessa aula, que é a aula 3, e eu gostaria de conversar com vocês, de explicar para vocês da onde surgem as crenças, o que são crenças, o que é essa matriz ativa de formação de crenças, como que surge uma crença que te limita, que te não deixa evoluir. Toda crença, ela começa por onde? Por uma comunicação. Comunicação não é somente o que você fala, é também o que você vê, o que você ouve, o que você sente. Então, por exemplo, se eu ficar desse jeito assim, desanimada, triste, o que eu tô passando para vocês? Desanimada, triste, sem vontade, tô comunicando algo. Então, se eu tô bem posicionada, bem alinhada, então eu tô comunicando que eu estou posicionada, né, para fazer aquilo que eu estou fazendo. Então, essa clareza que eu quero trazer nessa aula para vocês. Tudo comunica, não somente o que sai da nossa boca, mas o nosso posicionamento, a nossa vestimenta, nossas atitudes, nossas ações, o nosso jeito, enfim, tudo comunica. Então, toda comunicação gera um pensamento. Todo pensamento gera um sentimento. Todo sentimento vira uma crença. O que é crença? Crença é tudo aquilo que eu acredito. E tudo aquilo que eu acredito gera um resultado. Aí ali, resultado, comunicação, comunicação gera um pensamento, pensamento, sentimento, crença. Então ele vira um ciclo repetitivo, comunicação, pensamento, sentimento, crenças, resultado. Então, tudo que você viu, ouviu e sentiu lá na sua infância, muitas coisas estão aí no seu subconsciente que, inclusive, te limitam, crenças que te limitam. Por exemplo, eu ouvi muitas palavras contrárias. E o que aconteceu comigo? Muitas coisas me limitaram. Eu cresci uma mulher com medo, insegura, extremamente segura. Eu tinha muita vergonha de falar em público. Então, gerou várias crenças que me limitaram, muita insegurança que me limitaram, porque eu acreditei naquilo que eu ouvi. Então, tudo que você viu, ouviu e sentiu, você foi alimentando, virou uma crença. Crença é tudo que eu acredito, acaba te limitando. Então, crenças limitantes é isso. É tudo aquilo que tu acredita que te limita. Então, dos 0 aos 12 anos de idade, aonde foi formada a nossa identidade, o nosso caráter. Então, tudo que a gente viu, ouviu e sentiu, gerou crenças dentro de nós. E se foram coisas boas, crenças boas. E se foram crenças ruins, vai te limitar. Vai gerar ansiedade, medo, vergonha, vai te limitar, não vai te deixar avançar. Por exemplo, eu ia ler um livro, eu nunca conseguia terminar de ler um livro. Eu parava no meio do caminho. Então eu tive muito problema com crença de não merecimento, crença de capacidade. Então eu tive várias crenças aí limitantes. Então, quem tem essas crenças limitantes tem como reprogramar elas, mediante a ferramenta que eu vou mostrar logo em seguida para vocês. Então, nós utilizamos, quando a gente utiliza essa ferramenta, a gente consegue eliminar todas essas crenças e a gente reprogramar crenças novas na sua mente para você conseguir evoluir. E eliminar da sua vida aí todas essas crenças que te limitam. Qual que é a matriz passiva de formação de crenças? Estímulo. Qual que é o estímulo?
pessoas falando para você, ou TV, ou programas, ambientes, pessoas, músicas, bebidas, filme, comida, tudo comunica. Então isso é um estímulo. Todo estímulo vira uma imagem, som, sinestia, informação cognitiva. Tudo que você vê estimula, você alimenta. E tudo aquilo que você alimenta é um filtro de crenças, vira um significado. Número 1, opinião, senso, convicção, crença que gera um resultado. Então a gente deve vigiar muito. O que a gente assiste é o que a gente está alimentando, é uma comunicação que está entrando dentro do nosso ser. Então a gente tem que vigiar sim o que a gente assiste. A gente tem que vigiar sim quais são os programas que a gente vai assistir. Se eu fico assistindo só programa de desgraça, de morte, o que eu estou alimentando? Que a vida é uma desgraça? Que a vida é ruim mesmo? Que esse mundo está acabado? Que isso, aquilo? Aí eu vou alimentando isso, vai virando uma crença, vai dar um resultado? Para que eu vou fazer isso se o mundo já está acabado? Para que eu vou fazer aquilo se o mundo está perdido? Então, se isso não está fazendo bem para ti, por que tu vai continuar assistindo? Por que tu vai continuar fazendo? Então, devemos vigiar quais são os programas de TV que a gente assiste. Hoje o tempo, principalmente o tempo da mulher, o tempo está passando muito rápido. Se nós mulheres não fizer gestão do tempo, meu Deus, a gente se perde no meio do caminho, porque a mulher em si ela já tem multitarefas. Então, se ela não tem uma gestão do tempo bem alinhada, bem planejada, programada, o que nós vamos fazer durante o dia, durante a semana, durante o mês, a gente se perde no meio do caminho, gera tristeza, gera estresse, gera infelicidade, a gente acaba até descontando na nossa família, nos nossos filhos, no nosso marido, e a gente vive uma pessoa extremamente estressada. Então devemos sim ter essa gestão do tempo e saber como a gente está utilizando o nosso tempo. Por exemplo, se eu vou assistir uma TV, um programa, ou eu vou assistir um filme que vai me edificar, um filme que eu gosto, é com base cristã, senão eu nem assisto. Se eu vou assistir algo no YouTube, uma aula que vai me agregar muito, um podcast que vai me agregar, que vai somar, então eu não perco tempo com programas que não vão somar na minha vida, que não vão agregar na minha vida. Ambientes é a mesma coisa. Sempre quando tem alguém chamando para um evento, alguma coisa, eu sempre analiso todos os fatos. Quem é que vai estar, qual é a música que vai tocar, o que vai ter, qual é o objetivo de eu ir nesse ambiente, quais são as pessoas que vão estar. Esse ambiente realmente vai fazer bem para mim? Vai somar com aquilo que eu acredito? Ok, vai somar, daí eu vou. Não, não vai somar, nem perco tempo. Não vou, eu escolho realmente as ambiências que eu vou. Então tem que realmente fazer sentido para mim. Pessoas, a mesma coisa. Músicas também, músicas que vão agregar. Procure entender as letras. Procure entender o que aquele louvor, aquela música está querendo passar através daquela letra. Bebidas. Nossa, faz anos que eu não bebo. Eu só bebo muita água. Muita água. Agora, a minha meta mínima é 2 litros por dia, mas eu estou bebendo 3 litros de água por dia. Comida também. Tudo que você alimenta, você está fazendo bem para o seu corpo ou você está fazendo mal? O nosso corpo é o nosso templo do Espírito Santo. O que você está colocando para dentro do teu corpo? Coisas boas que estão te fazendo bem ou coisas ruins que estão te trazendo prejuízo? Porque uma hora a conta vem. Uma hora a conta vem. Então, o que tu está estimulando? Quais são os teus estímulos que você está dando para você? O que você está recebendo na comunicação? Tudo que você recebe vai gerar um resultado no final. Algum resultado vai dar. Então, através dessa aula, essa clareza que eu quero trazer para vocês. E aqui na próxima slides tem uma ferramenta poderosa
Só que nós não vamos fazer essa ferramenta. Essa ferramenta, ela te traz o quê? Ela vai te trazer clareza de como a gente pode fazer para que essas crenças limitantes que te prende, que te segura, que não te deixa progredir na vida, essa ferramenta, ela faz com que isso seja eliminado da tua vida. Que você reprograme novas crenças no seu ser. Essa ferramenta foi uma das ferramentas que realmente mudou a minha vida. Reprogramou as minhas crenças. Eliminou as minhas crenças que me limitavam. Essa é uma ferramenta poderosíssima. Mas o que eu quis trazer para vocês nessa aula, hoje vai ser uma aula rápida, mas porém muito objetiva. Que existe sim um caminho de reprogramar todas essas crenças limitantes da tua vida, através dessa ferramenta, diagnóstico composto. Essa ferramenta eu utilizo dentro da mentoria. Viva sua real identidade. Essa mentoria ela tem impactado muitas vidas, muitas vidas. Gente do Brasil, gente fora do Brasil, muita gente impactada. Essa sessão, essa mentoria, ela tem 12 sessões de 1h30 cada sessão. Então são 3 meses caminhando comigo, de mão dada comigo, nessa jornada, onde você vai eliminar essas crenças limitantes da sua vida. Você vai entender qual é a sua real identidade. O seu propósito te encontra quando você sabe qual é a sua real identidade. E você vai ter uma grande virada de chave para a sua vida. Você vai entender muitas travas que existem na tua vida. Você vai entender muitas coisas que você não entende hoje, os seus vícios emocionais. Muitas coisas que você não entende, por que a sua vida não vai para frente. Essa mentoria traz essa clareza para você. Elimina todas essas crenças limitantes e te traz a clareza e entendimento, o porquê que a sua vida é travada, o porquê que você não consegue evoluir na vida. Entenda quais são as suas raízes através dessa mentoria. Quais são os seus pontos que te limita e que te prende. Então não é por acaso que você está aqui nessas aulas, aprendendo nessas aulas. Então se você sentir no seu coração aí que essa aula falou com você e você achar que deve vivenciar todo esse processo de 3 meses comigo, que eu vou estar segurando nas suas mãos, você me chama, tem o meu WhatsApp, me chama no privado, que eu te passo mais detalhes dessa mentoria. Amém, gente? Semana que vem nós vamos ter mais uma aula, é a última aula, e nessa última aula vocês não percam, que nessa última aula eu tenho algo extremamente especial para oferecer aqui para vocês. Um beijo grande, espero que tenham caído fichas para vocês aí sobre crenças e te espero na próxima aula.